síntese, da síntese, da síntese. O conceito teria sido esse. Ser pacificador nesta terra é um chamado. E para ser um pacificador, então, é preciso, palavras da última aula, ver, viver e promover. Lembram-se? O grande eixo aí de amarração da nossa aula passada. E hoje, nessa parte 3, nós vamos compreender de todas que compõem esta regra de conduta que Jesus entregou lá no Sermão da Montanha. Depois dessa, para você ter uma ideia, restam apenas 2. E essas 2 são interligadas, elas falam de perseguição e injúria, perseguição por causa da justiça e injúria por causa de Jesus, mas essas 2 dependem desta que nós estamos aqui hoje, ainda para você ter uma ideia, na terceira aula, sermos pacificadores. Eu diria até que esta bem-aventurança é uma confirmação de que eu estou alinhado às 6 primeiras. É que está nesse contexto de Mateus capítulo 5, do 3 ao 11. Primeiro ele diz, os humildes. Depois Jesus diz, os que choram. Depois ele diz, os mansos. Todos esses são bem-aventurados. Pois ele diz, os que têm fome e sede de justiça. Depois fala sobre os misericordiosos e depois os limpos de coração. E olha que não poderia ser outro número, mas no 7º, a 7ª bem-aventurança, ele diz dos pacificadores. Olha que nível de perfeição. Você sabe que Bíblia, quando fala no 7, fala em perfeição. 7 é o número de Deus. Encontrando Bíblia com Bíblia, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, que Deus vai trazendo toda essa gama, essa enxurrada de graça genuína para os nossos corações. E é exatamente então aqui, na 7ª bem-aventurança que ele diz dos pacificadores. Jesus traz um roteiro aqui gradativo. Depois nós estamos preparados para entrarmos no tema que vai tratar sobre perseguidos e injuriados. Perseguidos por causa da justiça, de sermos aqui o reflexo de Deus nessa terra. E depois, por causa de Jesus, por sermos Jesus nesta terra. Cristo vive em mim. O mundo só vai acreditar que Cristo vive quando o mundo enxergar Cristo vivo em cada um de nós, que é o nome da nossa igreja. Então essa bem-aventurança, essa 7ª bem-aventurança, que é a que estamos estudando hoje, vejam, parte 3, desse subtema, imaginem, 3 cultos, só nessa bem-aventurança. E Deus muito cedo mexia e remexia no meu coração, que sem paz não há Deus, e sem Deus não há paz. Automático, amados, minha família da fé, não dá, diga, paz não se finge. Olha, paz não se finge, não dá para fingir paz. Vamos aqui à página 139 do livro, na minha versão, a gente vai voltar ainda, um pouco aqui, nessa página 139, minha versão 139, na sua deve ser 138, geralmente está caminhando aí uma página antes. Lá no meio do livro tem uma frase que destaca: é o homem quem escolhe o seu caminho. Então ele diz, Deus não quer que ninguém pereça. Tá? Estou aqui na página 139. Aí ele destaca, ele diz, excetuando-se a vida espiritual, é o homem que escolhe o seu caminho.
Pareceu aqui que o apóstolo até, máxima vez, né? Estou dizendo pareceu, estaria fundamentando o livre-arbítrio, não é verdade? Claro que não, o livre-arbítrio é uma palavra mentirosa, o livre-arbítrio desmente a soberania de Deus. Então eu te faço uma pergunta, é o homem quem escolhe? Diga não, isso aqui não é livre-arbítrio, isto é vontade permissiva de Deus. Bispo, só que eu ainda vou te dizer mais, visite, eu queria saber mais disso, visite o site, né, nosso Missões Cristo Vive Oficial, e olhe a última reciclagem que eu transmiti com a minha esposa na última sexta-feira, falando sobre essa questão da vontade ativa e permissiva de Deus. Nós estamos numa série na reciclagem ministerial, que eu transmito de 15 em 15 dias da minha casa, ao vivo, às 21 horas, no canal Missões Cristo Vive Oficial, chamada A Esperança Não Confunde. E esse subtema, então, nós tratamos na última semana, que foi, ainda que sejamos infiéis. Então, esse homem escolhe, porque o apóstolo está dizendo, Deus não quer que ninguém pereça. Não quer. Claro, então, quanto à salvação, a vontade ativa de Deus. Não vou explicar mais para você depois ir lá assistir, tá bem, no YouTube. Vontade ativa de Deus, claro. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Quanto a nossa viver nesta terra como filhos de Deus, é obra nossa. Estou citando Efésios 2:8 só para fundamentar. O versículo 9 diz, não de obras para que ninguém se glorie, e o versículo 10 diz, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos feituras dele, vontade ativa, criados nele, em Cristo Jesus, vontade ativa, para boas obras, vontade ativa, as quais Deus de antemão preparou, vontade permissiva, para que andássemos nelas. Então, esta escolha é uma vontade permissiva, mas não significa que você tenha livre-arbítrio para escolher isso, porque se você escolher, tem punição. Livre-arbítrio se confunde com soberania, só quem teve livre-arbítrio foi Deus. Nem o diabo teve livre-arbítrio, porque quando ele tentou ser maior que Deus, ele foi lançado para a terra, ele foi punido. O que gera punição não tem autonomia, não tem livre-arbítrio. Está explicado por que livre-arbítrio é uma palavra mentirosa? Uma palhinha para você. Mas se eu fosse você, não deixava de acessar essas aulas sobre a esperança não confunde. Tá bem? Porque isso vai fazer realmente uma mudança muito grande em alguns conceitos da religiosidade também nas nossas vidas. Então, agora nós temos essas obras, e aí é obediência ou desobediência, eu tenho explicado para você. Obedeceu, tem bênção. Desobedeceu, tem maldição. Vontade permissiva. Vamos voltar aqui nesse conceito maravilhoso, então, de obedecermos, de entendermos, de escolher o caminho, de seguir o nosso chamado, de sermos pacificadores, como nós temos estudado aqui, principalmente nas duas últimas aulas, que não deu nem para concluir, eu disse, vamos deixar a continuação para a aula de hoje, vamos. Nós estávamos no Salmo 23, lembra? Quando o salmista se rende e diz, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Primeiro, nós temos que nos comportar como ovelhas perante a grandeza e a soberania de Deus. Você sabe que a ovelha é um animal que tem a vista turva, ela não enxerga com muita clareza. Ela nem consegue enxergar mais de 8 metros, e ela enxerga os 8 metros, que ela já enxerga embaçado, né? É
uma questão da ovelha. Não é como a águia, que tem uma visão, né, clara, panorâmica. A ovelha tem essa situação. É por isso que toda ovelha e todo rebanho de ovelha precisa de pastor. Olha, por isso que Jesus foi o nosso bom pastor. Então, todos esses termos, esses animais, essas organizações na Bíblia, é para trazer coisas espirituais. É uma linguagem humana para explicar coisas espirituais. Então, por que comparado à ovelha? Por causa disso, nós temos que entender que a nossa carne enxerga turvo, a nossa carne não vai acessar a paz, não vai ter condição nenhuma. Mas nós também temos uma segurança, que nós temos o Espírito, nós temos o Cristo em nós temos hoje a revelação da graça de Deus, nós temos hoje uma condição poderosa. Então tem que trazer isso para a graça de Deus e simplesmente viver essa verdade e saber, olha, na carne eu seria uma ovelha, eu vou me comportar como ovelha, e o Espírito vai me conduzir à verdade, ao que é seguro, ao que é de Deus, ao que tem paz, diga, sem essa visão, sem o pastor, nós não vamos encontrar paz. Então há um roteiro a seguir aqui, o apóstolo vai falando, nós já mostramos, em todo esse contexto aqui, ele vai falando exatamente disso, né, da importância, do reconhecimento, de obedecermos, de submissão, de seguir os guias, de encontrar os verdadeiros orientadores, porque senão a pessoa se perde nesse marasmo que é essa confusão, essa nossa incapacidade de seguir sozinhos. E aqui na página 153, tem uma anotação aqui no cantinho que ele diz assim: o homem não pode sentir paz enquanto não tiver eliminada a inimizade com Deus. Então, o que é isso? Enquanto nós, né, você fica parecendo que eu estou dizendo só para você, enquanto nós não entendermos que temos que parar de discutir com Deus, de parar de questionar menos e avançar mais, sabe? Nós vamos ficar andando em círculos, nessa insegurança, nessa incerteza, com os olhos embaçados. Não vamos conseguir acessar essa questão tão importante que é sermos pacificadores. Porque diz, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Mas se o filho de Deus nem se atenta nessa conexão o tempo todo, então diga, conexão, só em Jesus. João 16, 33. João 16, 33, ele deixou um alerta, ele disse: no mundo passais por aflições, eu tenho dito estas coisas, para quê? Para que tenhas paz em mim. Tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, há uma recomendação. No mundo, aflição. No mundo, não há paz. Mas eu posso e devo encontrá-la em quem? Em Jesus. Romanos capítulo 8, versículos 26 a 29. Olha qual é a única forma. Aqui está uma fórmula. Eu quero dizer a você, irmão, não procure encontrar na carne explicação para tudo. Tenha mais humildade. Muitas vezes ore assim, porque eu oro muito assim, acreditem. Que eu oro assim, às vezes eu digo: ó Senhor, intercede por mim, Espírito de Deus, com gemidos inexprimíveis e tal, e dou aquela parada, paro tudo. É você com Deus mesmo. É o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo: olha, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Não se acha tão sábio na carne, tão potente, tão autoridade máxima, tão senhor de si. Você nem tem que ter resposta para tudo.
dizer que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Porque nem sabemos orar como convém. Ele diz, algumas coisas não dá, fica às vezes tão turva, não é verdade? Ele disse, mas sobremaneiras, com gemidos inexprimíveis. Olha o 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos. Então você tem que saber, precisa ter essa, diga maturidade, diga sabedoria, diga humildade, submissão, temor, reverência, envolvimento, gratidão. Porque se você passar tudo, refletir, sabe, na paz de Cristo, na verdade de Deus, naquilo que está disponível a você pelo mundo espiritual, você vai chegar nesse conceito, você vai dizer, meu Deus, não é que cooperou para o meu bem? É como Jeremias disse, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aí você encontra esperança, a esperança que não confunde, ó, volta, vai lá no YouTube, hein, vai ser bom. Então ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então você tem um propósito nessa bem-aventurança, você é um pacificador. Está tudo feito, está tudo concluído, para que o mundo te chame de filho de Deus, é o que diz o 29. Ele diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para quê? Para serem conformes na forma, na mesma forma. Lembra o apóstolo, um domingo passado, 2, ele dizia que, atenção com o espelho, cuidado com o espelho, porque muitas vezes você está julgando o outro, quando é pela carne, você está olhando no próprio espelho. Já começo a dizer até mesmo quanto à sua autoestima. Cuide-se. Se você olhar no espelho e não gostar do que você está vendo, é hora de você cuidar, irmãos, até nisso. Mas olhe mais no espelho espiritual, porque se você olhar no espelho espiritual e você sentir que Deus não vai gostar do que você está vendo, corrija imediatamente. Então entende, essa jogada do espelho é uma jogada, uma pegada muito boa. É isso que faz a comparação aqui. Quando fala de imagem, ele diz, para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Por isso que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, eu quero, nessa conclusão desse subtema de hoje, para a gente entrar na próxima aula, já nos 2 últimos bem-aventuranças, quero dizer a você que a Bíblia, para você ter uma ideia, ela fala literalmente, a palavra paz, ela fala no Novo Testamento 93 vezes. Mas no Antigo Pacto, a maioria das vezes que a Bíblia fala em paz, trata de paz, na verdade, ela usa essa palavra do hebraico shalom, Jeová shalom. Mais de 250 vezes aparece, para você ter uma ideia, né? Que para mim, sempre tenho dito para você, a Bíblia não tem Velho nem Novo Testamento, tá? A Bíblia é o Testamento. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse, é a graça de Deus em desenvolvimento. Então diga comigo, paz. Vai mais forte, hein? Grita aí, você que está em home office, você que está na sua casa, grite agora, paz. Diga, é conteúdo. Olha, essa é uma palavra que está na moda, hein? Você sabe que os geradores de conteúdo hoje, olha, são os influencers, né? Milhares de seguidores. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, hein, irmãos? Que bom seria se nós tivéssemos hoje com milhares de seguidores. Mas claro que tudo está no plano de Deus. Ah, tá, mas depende de nós. Vamos
vamos curtir, vamos dar like nessas mensagens, vamos compartilhar as páginas da sede, as páginas das missões, as páginas das igrejas locais Cristo Vive. Vamos fazer com que estas mensagens apareçam, porque o leitor, né, do YouTube, algoritmo que fala, né, eles reúnem esses dados para mostrarem para mais pessoas ou não. Então, a máquina, né, gestora disso tudo, virtual, se ela entender que aquela mensagem, aquele vídeo, aquela aula, aquele culto foi importante, ela vai aparecendo mais. Então, sejam também um pacificador, seja um agente importante para que essa palavra corra ao mundo e ajude, abençoe mais pessoas a entenderem essa questão, irmão, porque diga, isso é conteúdo. Diga paz. A paz é um conteúdo. Então, primeiro, né, nós já vimos João 16:33, o gerador desse conteúdo principal, Jesus. João 16:33, não foi? Ele disse, para que tenhas paz, onde? Em mim. Depois, esse conteúdo, o mundo não tem, e ninguém pode dar aquilo que não tem. Diga, um conteúdo que o mundo não pode, porque não tem. João 14:27. João 14:27. Deixo-vos a paz, né? A minha paz vos dou. Não é só uma paz qualquer. Jesus está dizendo, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, ou como dá o mundo. Quer dizer que há uma paz que o apóstolo fala aqui no livro, depois você deve ler, claro, não te chamaria aqui para ler o livro, você deve fazer isso como eu faço na minha casa, ler e reler várias vezes, mas o apóstolo fala sobre essa paz, a forma do mundo gerar a paz, né, totalmente equivocada. Mas o conteúdo, a paz conteúdo, a paz que só o nosso Jesus deixou para nós, diga, uma exclusividade, o mundo não tem, nem pode dar, ok? Depois, esta paz, diga que é conteúdo, ela deve ser aplicada. Primeiro, esta paz, ela deve ser aplicada sempre. Eu tenho aqui essa água, tem a minha esposa, que chega aqui, meu amor, você está tão linda com esse verde, que eu quero até que te vejam mais um pouquinho. Eu tenho aqui a minha esposa, podemos beber no mesmo copo, claro, somos uma só carne, não é verdade? Ó. Eu compartilho a minha água com você. Pronto. Compartilhamos a água. Tenho dito aqui, o relacionamento é tão complicado que os 10 mandamentos, nos 10 mandamentos, 7 deles, Deus usou para falar sobre relacionamento interpessoal. Então, o fato é que todos nós vamos ter esses momentos. Eu digo sempre, não existe, olha, Maria, você que está próxima aí, ontem o Vitor disse para mim que já está montando tudo lá, né, Maria? Não existem casais perfeitos. Existem casais que buscam a perfeição. Não existe casamento perfeito. Existem casados que buscam essa perfeição. Não existe família perfeita. Existe família que busca a perfeição. Ou seja, esta caminhada para a perfeição é que vai nos levar a esse conceito. E em algum momento nós vamos conseguir conciliar e então vamos ter como compartilhar a paz. Agora, aí é que eu digo, a aplicabilidade. Vamos ter situações, todo mundo vai na carne, irmãos, carne, espírito, mas o selo da paz vai ter que reinar. Esse é pessoal. E agora, quem vai aplicar a paz primeiro numa situação dessas em que os dois têm a paz? Porque senão a pessoa fica só dizendo,
Eu sou salvo, ela é salva, nós somos ministros. Como é que pode uma família evangélica, um lar cristão, não pode viver em guerra o tempo todo? Claro. E é aí que você tem que ter a maior maturidade para enxergar esta questão, que essa paz, a sua paz, o conteúdo de paz que você tem, ele não é compartilhável. É que vai haver um momento em que eu vou aplicar a paz, por eu ter, e a Lídia também vai aplicar a paz, e aí vai ser uma maravilha. Você está entendendo? Porque não é como a água que você pode beber da mesma que a minha. É que se a pessoa não tiver a paz, meu irmão, é só briga. Por isso que o mundo vive de guerras em guerras. Poderia dizer assim seja, não poderia? Mas me dá um minuto só para eu lançar o concreto, que é para ninguém pensar que eu estou inventando nada aqui. Vamos ler Mateus capítulo 10, do 12 ao 14. Esta paz não é compartilhável. Não force a barra. Desculpe, deixa eu dizer para você, não force a barra. Nós não temos tempo a perder. Mateus, Jesus deixa essa coisa muito clara. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Ou seja, você vai conseguir aplicar a paz. Aquela casa vai sentir a paz. Esta casa pode ser um lugar, esta casa pode ser uma pessoa, esta casa pode ser um lugar de trabalho, esta casa pode ser uma loja onde você compra, esta casa pode ser o que você possa imaginar de relacionamento. Porém, se não for digna, se essa casa não for dos 2/3, se essa situação não for dos 2/3, se lá não tiver esse princípio ativo, essa casa nunca vai poder aplicar a paz de volta para você. Sabe o que ele diz? Não fique gastando a tua paz. Não fique ali forçando uma barra, querendo compartilhar uma coisa que aquela situação não tem condições de compartilhar. Ele disse, se não for, torne para vós outros a vossa paz, ou seja, você que não pode deixar de sentir paz e ficar sem paz por causa dessas coisas. Olha que isso é muito profundo, irmãos. Porque essas questões, essas situações, elas nos sugam, são tóxicas, elas tiram a nossa paz, elas ficam depois, a gente fica remoendo, se deixar, gera raiz de amargura, Ele disse, torne para vós, ou seja, não saia do eixo da paz. E agora, ele diz, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, quando sair da casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Então diga, a paz não é compartilhável. Não é. Agora, bispo, então eu nunca mais vou poder entrar, por exemplo, naquele açougue lá da esquina, porque lá tem, irmãos, convivência com todos, comunhão com poucos. Se tiver outro açougue do lado da minha casa que não tem, eu vou no outro. Mas se não tiver, eu tiver que comprar carne, eu vou até comprar lá. Acredite. Comprar lá, porque tudo que chegar à minha mão vai ser consagrado. Mas eu sei que lá eu tenho que entrar com todo cuidado, com toda atenção, e eu tenho que aplicar a paz. Sabe por quê? Porque se lá tiver um eleito de Deus, em algum momento, ele também vai aplicar a paz, porque ele vai aprender e receber essa paz. Aí é diferente, ele não vai receber a paz que eu tenho em mim, mas ele vai receber o Cristo que deu essa paz, é o que colocou essa paz em mim. Desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Você está entendendo? Desde antes da fundação do mundo, claro, que é confirmada com a salvação, quando nós começamos então a seguir esse caminho da obediência. Então você entendeu bem essa parte? Mas bispo, você falou que nem sempre é possível, né? Nem sempre é possível compartilhar, mas sempre será possível aplicar. Entende? Viu o que disse a palavra? Você aplicou a paz. Não
não gostou, não quiseram, você aplicou. É a semente que você lançou lá, irmão. Se vai receber ou se vai ouvir em algum tempo, às vezes até no leito de morte, você lançou a semente lá. Ok? Você sai com a tua paz, continua com ela. Fazer o quê? É tua, não dá para você compartilhar. É diferente da água que você viu que eu bebi junto aqui. Agora, entender que você vai manter-se nesse contexto, porque senão você entra na briga. Você quer resolver no murro uma coisa que é de Deus, é tempo de Deus. E quem explica isso, bispo, mais clareza ainda, para a gente fechar, vamos fechar com 2 textos, né? Romanos 12, 18, Romanos capítulo 12, versículo 18, né? Ele diz assim, se possível, quer dizer que às vezes é impossível, tem hora que você tem que colocar o teu cavalinho na chuva, dizia minha mãe, né? A viola no saco, e segue a tua jornada, irmão. Nós não temos, Marlizinha querida, nós não temos tempo a perder. Não temos tempo a perder. Então, se possível, quer dizer que você tenha, quando depender de mim, está ali a aplicabilidade. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Independente do outro ter paz ou não, você vai aplicar a paz. Se vai ter paz com ele, aí vai ser um outro problema. Às vezes você vai ter que sair, desculpe a expressão carioca, vai ter que sair voado mesmo, porque ali só vai ter guerra. Mas você aplicou a paz. E o resultado? Lembra das benesses que eu falei para você? Vamos fechar com o Salmo 128. Por você ser filho de Deus. Aqui no sentido genérico, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. 5. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Então, Sião, a igreja, a eternidade no nosso coração, a salvação, e a prosperidade de Jerusalém. Jerusalém é o céu, é a igreja, sabe, transformada, é a nossa existência espiritual, é a nova Jerusalém, é trazer o céu para a terra, é a vida em santificação. Ele diz que nós vamos ver essa prosperidade durante os dias da nossa vida, irmãos. Porque tem gente que fica aqui só declarando, esperando, eu quero ir, é o céu, é o céu, é o céu, e esquece que tem a obrigação de trazer o céu para a terra, de ser um embaixador de Cristo, de cumprir esse chamado, de ser o quê? Um pacificador nesta terra. E aí vem o 6, olha o que diz, vejas os filhos dos teus filhos, isso é longevidade, conversava com uma pessoa recente, muito religiosa, sabe, pessoa que eu amo demais, gosto demais, tem sido um anjo na minha vida, eu tenho tratado muito essa pessoa, com muita cautela, eu crendo que vai alcançar essa máxima da graça de Deus. E essa pessoa me dizia, meus filhos estão grandes, mas eu nem penso em neto. Que mundo é esse? Como é que eu vou querer ter neto? Eu falei assim, pera aí, desculpa aí. Porque quando fere demais, aí eu dou uma segurada. Você está sendo antibíblico. Contra a promessa de Deus. Não faça isso. Então eu quero sim, filhos dos filhos. Mas acima disso, ele diz paz sobre Israel. Sabe que Israel, Ramantanayomanai é essa? É Israel celestial. É Israel de Deus. É Israel quando Paulo fala na sua epístola que ele diz, eu não me refiro ao sangue, mas aos filhos de Deus, aos herdeiros, à aliança, a Israel, ele fala ao espiritual. É essa paz, nós vamos ver em Deus, vamos ver em nós, e vamos ver nos nossos afins espirituais. Somos sim,
embaixadores de Cristo. Somos sim filhos de Deus. Somos sim pacificadores. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Essa foi a nossa escola de capacitação e crescimento espiritual. Eu sou o bispo Daniel Anacleto. Senhor, meu coração rejubila de tal forma que me sinto até em êxtase espiritual nesse momento, pela conclusão desta série que foi gerada dentro de um subtema, Senhor. 3 aulas, Pai. Tal monta, tal gama de importância tem sermos pacificadores nesta terra. Obrigado, Jesus. Seremos deste lugar com alegria e em paz. Em plena paz nós seremos guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Paizinho, se manifeste não só hoje, mas eternamente, na vida dos pacificadores que serão chamados filhos de Deus. E os filhos de Deus, digam amém, amém, amém. Vão olhar para nós e dizer: eu vejo um pacificador, eu vejo um filho de Deus, eu vejo a glória de Deus. O amor descer nesse lugar. Eu quero ver o seu poder inundando o meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvando o seu nome. Eu quero ver o seu poder inundando o meu ser. Vou levantar